gostaria de falar com vocês sobre um tema muito interessante, sobre Tua Palavra, Senhor. Lucas capítulo 5. E em reverência à leitura da palavra, eu gostaria de convidar a congregação que se colocasse de pé. É um texto conhecido, um dos momentos em que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Lucas capítulo 5, diz assim, começando do versículo 1. Aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Eu vou dizer mais uma vez: mas sobre a tua palavra. Eu quero dizer mais uma vez: mas sobre a tua palavra. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompia-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Fechem os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta tarde. Nós viemos a este lugar, ó Deus, com o coração aberto, ó Deus, com a alma desejada de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta tarde. Senhor, ó Deus, nós desejamos, ó Pai, não somente comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós desejamos não somente, ó Pai, sentir a Tua presença movendo neste lugar. Nós não queremos somente, ó Deus, desfrutar de uma companhia maravilhosa na Tua presença, mas nós queremos nos alimentar, nos satisfazer, ó Deus, da Tua palavra, nos encher, ó Deus, da Tua glória, da Tua presença neste lugar. Queremos, Senhor, sair daqui, ó Pai, como Moisés desceu do monte, com o nosso rosto, Senhor, brilhando a Tua glória, com a nossa vida, ó Pai, realmente cheia do Teu poder e da Tua graça. Queremos, ó Deus, como Pedro, ó Pai, declarar sobre a Tua palavra, ó Deus, algo manifestará em nossas vidas. Queremos, ó Pai, que o Senhor faça a Tua vontade em nós e seja conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tome o seu lugar neste momento. Aleluia. Eu creio que nós, como cristãos, é comum dizermos que cremos, que temos fé. É comum nós podemos falar com as pessoas que estão necessitadas: creia que o Senhor suprirá a tua necessidade. Nós costumamos citar a palavra do Senhor e declarar essas bênçãos sobre nossas vidas. Uma delas foi declarada aqui no Salmos 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É comum nós, como os cristãos, realmente anunciarmos essas palavras, mas uma coisa é dizer a palavra, a outra é viver esta palavra. Uma coisa é você anunciar aquilo que Deus tem nos dado, e a outra é você vivenciá-la no seu dia a dia. Quando realmente você se encontra e se depara em um momento difícil da sua vida, aí sim é que a fé vai declarar se ela é verdadeira ou não. É nesse momento que você vai olhar para a sua palavra, a palavra de Deus, e vai dizer: Senhor, aonde o Senhor está em tudo isso?
É aí que nós vamos realmente demonstrar se a nossa fé é verdadeira ou não. Jesus era conhecido em todas as partes. Desde o princípio, era como que as pessoas eram atraídas até Jesus. Jesus passava e por onde ele passava, multidões o seguiam. As palavras de Jesus cativavam as pessoas. Mas não eram somente palavras, senão as suas palavras se tornavam verdade. Eram palavras que faziam a diferença na vida das pessoas. E aqui não é exceção quando Jesus chega a essa região de Genezaré e a multidão o acompanha. Por todas as partes a multidão seguia Jesus. Tinha lugares que Jesus mal podia chegar e a multidão já estava esperando. E aqui Jesus não tinha como falar com as pessoas. Então ele entrou no barco de Simão, chamado Pedro, e se afasta para poder ensinar as pessoas. O interessante é que as pessoas desejavam ouvir Jesus falar, e não importava o tempo. Quem sabe nós nos preocupamos com o relógio quando chegar às 8h30, possivelmente eu vou ver alguns olhando o relógio assim, amanhã eu tenho que trabalhar, levanto cedo, tenho que fazer, mas naquele tempo as pessoas não se preocupavam, porque ouvir falar de Jesus e ouvir Jesus falando, era algo que eles desejavam mais do que qualquer outra coisa. Eles queriam Jesus falando, eles queriam ouvir as palavras de Deus através da boca de Jesus. E Jesus anunciou aquelas palavras e, ao finalizar aquilo, estando já no barco, faz com que Pedro tome uma postura de pescar novamente. Ele chama Pedro e disse: vamos pescar. Eu não sei quantos pescadores tem aqui, eu sou o pior dos pescadores. Se você me chamar para pescar, eu só vou dar banho na isca. Não importa se exista cardumes de peixe, não consigo fisgar um sequer. Eu só vou mesmo pelo prazer de ir. Mas aqueles que me acompanham olham para mim e dizem: mas você parece que só levanta com o pé esquerdo. Mas eu louvo a Deus porque Deus não me chamou para pescar peixes, sim me chamou para pescar homens e mulheres e crianças. Jesus chama Pedro para pescar. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas características da atitude de Pedro que quem sabe ele poderia ter com Jesus. E muitos de nós às vezes temos no nosso dia a dia. Preste atenção, Jesus ao chegar ali, ele viu os barcos ali na praia, ele viu os homens lavando as suas redes, e ele sabia que a pesca havia terminado, ele sabia que eles estavam ali ao finalizar o seu trabalho. E Jesus fala para Pedro: vamos pescar, e Pedro estava cansado. Uma das características de Pedro é a seguinte: eu estou cansado, pesquei a noite inteira, já cheguei à praia, lavei a rede, não apanhamos nada. E Pedro podia dizer para Jesus: eu estou cansado, eu não quero pescar, o meu corpo está exausto depois de um tempo de trabalho, o mar não é fácil, navegar sobre o mar não é fácil, e toda a noite sem apanhar nada. Eu fico imaginando as pessoas que chegam do trabalho depois de um dia exaustivo. Eu creio que as mulheres que estão em casa, quando chegam os maridos, chegam assim: olha que bom que você chegou, né? Depois de um dia árduo de trabalho, depois de suar bastante, depois de se cansar, eu preciso que você faça um trabalho na casa. E os maridos vão estar todos satisfeitos, né? Estou pronto para trabalhar. Depois de um dia árduo de trabalho, depois de carregar peso, depois de fazer tanto esforço, eu estou aqui animado para seguir avante. Vamos o que for necessário, estou pronto para trabalhar a noite inteira. Isso acontece na classe alta, na classe média. E você pode perguntar: a classe baixa, a classe média baixa não funciona? Não, isso é diário para eles, isso já é costumeiro. E eles estão acostumados com isso. Levantam às 4 da manhã, 5. Alguém levanta essa hora? Ninguém? Às 4, 5 da manhã para poder ir trabalhar. Às vezes você trabalha no pesado. Lá nos Estados Unidos, se você quiser ir para lá, eu vou te dizer uma coisa: o horário comum de você levantar lá é por volta das 3, 4 da manhã. E o horário normal para você voltar do trabalho é por volta das 8, 9 da noite. Então, se você quer trabalhar nos Estados Unidos, lembre-se, você vai trabalhar.
e você vai chegar cansado. E Pedro estava exausto, cansado. Ele podia dizer para Jesus: olha Jesus, eu te respeito muito, mas eu estou bem cansado. Quem sabe à noite, depois de um bom descanso, um banho, uma alimentação forte, saudável, depois de eu restabelecer minhas forças, a gente possa ir trabalhar. E aí eu levo o Senhor comigo. Essa era uma das características que talvez Pedro pudesse ter tido com Jesus. A segunda poderia ser frustração. A frustração atinge muitos de nós brasileiros, se não dizer no total, de várias razões e em várias condições. E Pedro podia ter chegado para Jesus e falado assim: eu estou frustrado, eu sou um pescador profissional, eu sei a minha ocupação, eu sei como pescar. Eu conheço pessoas que pescam e não importa se haja ou não peixe ali, ele consegue puxar um. O bom pescador, ele sabe onde está o peixe, ele sabe como atrair o peixe, ele sabe como pescar. Pedro era um desses, ele sabia como pescar. Ele nunca voltaria com as mãos vazias. E a frustração, quem sabe, podia ter chegado até Pedro, porque aquele era o ganha-pão dele, o alimento dele. Como ele passaria o dia sem alimentação? Ele poderia ter estado frustrado e chegado para Jesus e falou: você sabe de uma coisa, Senhor? Eu não quero pescar hoje. Me frustrei. Foi uma noite terrível. Tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Eu não quero pescar hoje. A outra característica que talvez Pedro pudesse ter tido com Jesus é algo que comumente acontece conosco também, chama-se desânimo. Eu estou desanimado. Eu não quero. Já tentei várias vezes e nada dá certo, eu estou desanimado. E ele podia ter chegado para Jesus e dito: eu não quero, Senhor, eu desanimei. Quem sabe eu vou buscar outra profissão, essa não adianta mais. Porque não foi a primeira vez que Pedro pescou e não apanhou peixe. No capítulo 21 de João, no final, ele também foi pescar e nada apanhou. Jesus teve que dizer para ele de novo: lança a rede do outro lado. E às vezes nós queremos desistir pelo desânimo da condição em que nós nos encontramos. Mas Jesus vem trazer uma palavra a Pedro para mudar essa situação da vida de Pedro. Cansado, frustrado, desanimado, ali preparando-se para, quem sabe, regressar à sua casa, descansar, e quem sabe pensar o que poderia acontecer no próximo dia. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, vamos pescar. Você foi sozinho, mas nessa hora eu quero acompanhar você, vamos pescar. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, reconhecendo que ele era alguém superior, que estava em uma condição melhor do que Pedro. Mestre, nada pegamos durante toda a noite, nada. Olha, não estamos dispostos a fazer nada, estamos desanimados, frustrados, cansados. Mas na tua palavra, sobre a tua palavra, eu vou pescar. Sobre a tua palavra, eu vou fazer aquilo que o Senhor me diz para fazer. Eu quero dizer para você, igreja, nesta noite, quem sabe a sua vida não seja aquilo que você esperava. Quem sabe o seu dia não foi como você desejava. Quem sabe a sua semana não foi como você queria que fosse. Quem sabe os seus planos não chegaram a concluir como você esperava. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: vamos lançar a rede mais uma vez. Vamos ao mar mais uma vez. Vamos pescar mais uma vez. Eu não vou deixar você ir sozinho agora. E é nesse momento que você precisa lembrar sobre tua palavra, Senhor. Sobre tua palavra. Eu quero dizer para você, quando Jesus entra no nosso barco e Ele nos chama para fazer algo, eu tenho a plena certeza que o cansaço já não mais existirá. Haverá agora disposição, porque Jesus entrou no barco. Eu digo para você, a frustração vai terminar. Jesus entrando no barco, Ele traz o regozijo, a alegria, a satisfação para podermos fazer algo. O desânimo, ele desaparece, porque quando Jesus entra no nosso barco, Ele nos traz ânimo para fazer as coisas. Quando Jesus entra no barco, Ele vem para fazer a diferença na nossa vida. Quando Jesus entra no seu negócio, Ele entra para fazer a diferença naquilo que você está trabalhando. Ele vem para te dar um propósito, para te fazer algo e trazer algo melhor para a sua vida, porque Ele entra no barco.
Jesus não entra no barco para te deixá-lo ali e afundar. Quando ele entra no barco, ele vem para acalmar a sua tempestade. Ele vem para acalmar o vento. Ele vem para aquietar o mar. Ele vem para te trazer a esperança. Ele vem para que você possa olhar para frente e possa ver que no final do túnel existe uma luz que vai brilhar sobre a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria dita para o Senhor vem pela manhã. O novo amanhecer do Senhor é algo brilhante, algo maravilhoso para nossas vidas. Pedro ainda não sabia o que iria acontecer, mas ele disse: sobre a tua palavra eu farei. Quem sabe você não sabe o que acontecerá amanhã, mas na palavra do Senhor sobre a tua vida, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos José. Muitos conhecem o José do Egito. Nós encontramos José tendo visões e sonhos do Senhor, coisas maravilhosas, coisas tremendas. Mas eu quero dizer para você, quantas vezes o inimigo não vem destruir os seus sonhos e as suas visões? Quantas vezes o inimigo não vem mostrar para você que não adianta buscar, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir? Quantas vezes o inimigo entra para poder destruir os nossos sonhos, as nossas visões? Com José não foi diferente. Ele teve visões e sonhos e compartilhou com a família. Ao final terminaram colocando ele num poço, vendendo como escravo. Foi parar na casa de Potifar. Ali a sua esposa o conduziu até a prisão por falso testemunho. Na prisão ele tentou ajudar 2 pessoas e terminou ali ainda continuando ali na prisão. Ele podia ter olhado para cima e dizer: Senhor, estou cansado de esperar na tua visão, nos teus sonhos. Estou desanimado, estou frustrado com essa condição. Mas ao contrário, ele continuou firme, crendo naquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele continuou fiel sobre a palavra de Deus para ele. Nós podemos olhar Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo. Podemos ver aqueles homens, quem sabe, em uma situação onde eles podiam ser desanimados, desencorajados. Estavam ali enfrentando a morte, mas disseram assim: ó Nabucodonosor, ó rei, se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. Olha o que é estar sobre a palavra de Deus, a confiança nas coisas do Senhor. Se o Senhor quiser, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas saiba que se Ele não quiser, ainda assim não adoraremos a sua estátua. Foram lançados no fogo, na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Ali está em Daniel 3, se você quiser rever a história. E naquele momento, quando foram lançados, Nabucodonosor conversa com o seu súdito e pergunta: não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Os súditos, com receio, com medo de que o rei fizesse qualquer coisa com eles, disse assim: realmente, Senhor, 3 foram lançados na fornalha. E o rei pergunta: como é que eu então vejo 4 pessoas? E aí a imagem, a semelhança do quarto é como a semelhança do Filho dos Deuses. Como é possível que eles caminhem sobre as brasas, sobre o fogo, e não se queimam? Como é possível que eles estão ali e nada os afeta? Eu digo a você, quando você está sobre a palavra de Deus, nada nem ninguém pode te afetar. Nenhuma arma forjada, levantada contra ti, prosperará. Não haverá fogo que te queime, nem água que te faça afogar, se você está firme na palavra do Senhor nosso Deus. Sobre esta palavra eu farei, sobre esta palavra eu caminharei, sobre esta palavra eu irei, Senhor. Porque a tua palavra. Daniel, da mesma maneira, ele enfrentou a cova dos leões. Por 30 dias não se poderia adorar outro Deus senão ao rei. Mas ele simplesmente, ao invés de muitos de nós que quem sabe se esconderia no seu armário, fecharia as portas e oraria em segredo ao Senhor, Daniel fez da seguinte maneira: ele entrou no seu quarto, abriu a janela e começou a orar ao Senhor. Ele sabia que ele estava na palavra desde o princípio. Quando ele veio de Jerusalém para Babilônia, ele se manteve firme na palavra de Deus. Foi levado até a cova dos leões e ali ele foi provado. Poderia ter sido despedaçado ao chegar ao final daquela cova, mas o Senhor enviou o seu anjo e declarou naquela cova de leões famintos: hoje é dia de jejum santo.
Eu digo para você, o inimigo pode tentar o que ele quiser contra a sua vida, meu irmão. Eu digo para você, o inimigo pode armar todo tipo de armadilha contra a sua vida. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, se você estiver seguro na palavra do Senhor, meu irmão, não há inferno que possa prevalecer contra você. As muralhas têm que cair, o gigante será morto. Não importa quem venha contra você, Deus é maior na sua vida. Deus é melhor com você, e você e Deus é a maioria. Nada nem ninguém pode te impedir quando você está na palavra do Senhor. Pedro, quem sabe não conheceu toda essa história da maneira como estou relatando, mas Pedro foi audaz em dizer essas palavras: sobre tua palavra eu farei. Sobre tua palavra, Senhor. É difícil, mas sobre tua palavra. Eles foram para o mar. Ali Pedro obedeceu a palavra do Senhor e lançou a rede. Mas existe algo que faz a diferença na atitude de Pedro, algo que diferencia Pedro dos demais. Eu digo para você, a fé, ela move montanhas. Quando nós temos fé, ela agrada a Deus, ela faz a diferença. E Deus está falando com a igreja nesta noite. Não está falando com um nem dois, mas está falando com a igreja. Estamos no ano 2016 e você tem projetos, planos. Você tem algo que tem que colocar diante do Senhor. E quem sabe o inimigo já tem lutado contra você, contra a sua vida e contra aquilo que você deseja no Senhor. Mas Deus está falando com você, você está firme na minha palavra. Você está arraigado na minha palavra. Você está crendo na minha palavra. Você aceita essa palavra que foi trazida para nós, ungida. Ela veio através do Espírito Santo. Você tem certeza nessa palavra? Porque na minha você pode duvidar. Do bispo Pedro você pode duvidar. Nos demais pastores você pode duvidar. No ser humano você pode duvidar. Nós somos homens e não devemos confiar em homens. Mas quando Deus entra nesse negócio, quando Deus entra na sua vida e você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e você crê na palavra de Deus, então algo vai acontecer. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Algo vai acontecer. Ele não te chama à toa. Ele não te chama simplesmente para dar um passeio com você. Quando Ele te chama, Ele vai te fazer uma bênção. Pedro não foi pescar 1 ou 2 peixinhos. Pedro não foi simplesmente ali para ver o que aconteceria, senão Pedro estava confiante do que ia acontecer. Ele lançou a rede, sabendo, o mestre mandou. O mestre mandou. Quando ele lançou a rede, preste atenção, meu irmão, a palavra de Deus disse que quando ele puxou a rede, ele percebeu o peso, e ao puxar a rede e trazer os peixes para dentro do barco, diz a palavra do Senhor que era tantos peixes, que o seu barco ia a pique. Ele chamou os amigos que estavam próximos e vieram, e encheu também o barco dos seus amigos, e os barcos iam a pique. A quantidade de peixes era tamanha, e quando chegaram à praia, a aldeia, o vilarejo se alegrou com tamanha pesca que ocorreu naquele dia. Houve festa naquele lugar, pela quantidade de peixes que houve naquele dia. Assim é chamada esse texto, a pesca maravilhosa. Jesus operando maravilhas na vida de um homem que decidiu crer no Senhor, que decidiu ficar firme na palavra de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você crer na palavra do Senhor, quando você firmar a sua vida nessa palavra e você colocar a sua fé nesta palavra de Deus para a sua vida, a bênção virá não somente para ti. A bênção não será somente sobre a tua vida, mas a promessa de Deus é que a tua vida será tão abençoada, que vai transbordar de tal maneira, que é necessário você chamar seu vizinho, seu amigo, seu companheiro, seu patrão, a qualquer pessoa que passar pela rua e dizer: venha, eu tenho que compartilhar essa bênção, porque é tamanha e não posso ficar sozinho com ela. A bênção é tão grande que você não tem condições de mantê-la para si só. É tão transbordante que supera. Então Pedro pôde voltar para a praia. Ele não estava mais cansado, ele não estava mais frustrado, ele não estava mais desanimado, porque Deus transformou a sua vida por ele estar firme na palavra de Deus.
Às vezes o medo entra na sua vida, mas Deus vem para tirar o medo de você e te dar coragem para enfrentar. Às vezes o desânimo chega, mas Deus vem trazer o ânimo. Às vezes a tristeza chega, mas Deus vem trazer a alegria. Às vezes você não tem mais vontade, mas Deus te dá vontade para seguir, porque Ele está te dizendo: eu farei. Eu farei. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. E o que pensar, como agir e como será. Nesta noite, meus irmãos, eu quero dizer para você: é tempo de nós levantarmos com fé no Senhor. Uma fé inabalável, uma fé transformadora, uma fé renovadora. Não uma fé mesquinha, não uma fé qualquer, que quando tudo vai bem, eu estou bem. Quando tudo vai mal, eu começo a buscar os pastores, os líderes, porque a minha fé está abalada. Não há problema você buscar os líderes e pastores, mas é importante você ter fé e confiança no Senhor, que você vai superar, que você vai vencer, que você vai ter a vitória, que você vai conquistar, que a muralha vai cair e o gigante será destruído. É importante você levantar e dizer: meu pastor me ensinou a ter fé, meu pastor me ensinou a confiar na palavra, a minha igreja me ensinou que essa palavra é verdade, e ela é broquel, ela é escudo, e ela me defende, ela é espada, ela faz com que eu lute, ela faz com que eu vença, ela faz com que eu conquiste. Eu vou estar firme na palavra, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Eu digo para você que tem passado por vales, tem passado por mares, e tem passado por momentos difíceis, a sua vitória já está chegando, o seu dia já está chegando, a sua hora já está chegando. Deus jamais falha com os seus. Deus não nos chamou para podermos ser derrotados, Ele nos chamou para ter vitória. A palavra de Deus confirma no Pentateuco que Ele nos diz que nós seremos cabeça, nós não seremos cauda, que nós estaremos por cima, nunca por debaixo, que nós emprestaremos, jamais pegaremos emprestado. Deus nos diz que se nós ouvirmos a sua palavra e obedecemos a sua palavra, as bênçãos nos seguirão. Não você seguirá a bênção, mas ela vai te seguir, ela vai vir atrás de você. Você vai na frente, mas a bênção vai vir atrás correndo até você. Você vai enfrentando as dificuldades, você vai enfrentando os gigantes, você vai enfrentando o Jericó, você vai enfrentando aquilo que está diante de você, para que você tenha certeza que a bênção vai estar chegando para você. Ela vai vir correndo atrás de você. Davi enfrentou Golias, não porque ele viu Golias já destruído, porque ele era forte, robusto, porque ele era treinado, valente, corajoso, porque ele era guerreiro, não. Quando ele foi lutar contra Golias, ele disse: o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel, o Criador do universo, o Deus sobre todas as coisas, Ele te entregará nas minhas mãos. Ele não foi com armas, nem armamento, nem armadura, nada disso ajudava ele. Ele foi simplesmente com a sua fé, que o Senhor haveria de entregar o gigante filisteu nas mãos daquele pastor de ovelhas. Uma criança, um jovenzinho. Mas ali começou algo tremendo, que você sabe, até hoje existe. A guerra entre Davi e Golias. A história de Davi e Golias, ela simplesmente transcende o tempo. Todas as vezes que você depara com algo gigante, as pessoas falam: você é um Davi enfrentando um Golias. Mas é necessário ter a fé de Davi, é necessário ter a confiança de Davi, é necessário crer na palavra que foi proclamada sobre ele. Ele foi ungido pelo Samuel para ser rei de Israel. E quantas vezes Deus tem te dado promessa e você tem simplesmente retraído, andado para trás, pelo desânimo, pela frustração, pelo cansaço. Existe um ditado, na minha época dizia, não sei se ainda diz hoje: nadou tanto e morreu na praia, não conseguiu concluir a corrida. Deus está dizendo: eu confio em você e você vai concluir a corrida, você vai chegar ao final, você vai ter a bênção. Ela, quem sabe, está demorando para você, mas Deus está dizendo: falta só um pouquinho
e você terá essa bênção. Ela já está chegando para você. Ela está vindo ao seu encontro. Você confia nessa bênção? Pedro não viu a bênção, mas ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei, porque eu sei que serei abençoado. Sobre a tua palavra eu lançarei, porque serei abençoado. Eu quero dizer nesta noite, se você crer, esse ano de 2016 não será um ano em que você vai lamentar, mas será um ano que você vai se alegrar. Não será um ano que você vai dizer assim: eu perdi tudo, mas será um ano que você vai dizer: eu ganhei tudo. Não será um ano que você vai dizer assim: nada funcionou para mim, senão você vai dizer: tudo que eu fiz, Deus abriu a porta e funcionou. A minha vida é uma bênção. Eu digo para você, quando você está em Deus, até a enfermidade é bênção, até o problema é bênção. Eu digo para você com sinceridade, porque às vezes a pessoa acha assim: ah, mas eu fiquei enfermo, agora é um problema para mim. Ah, agora eu perdi o emprego, agora é um problema para mim. Eu digo para você, é aí que você vai ter fé e você vai ver a mão de Deus trabalhar na sua vida. Enquanto você tem condições de fazer com suas próprias forças, Deus somente fica te olhando, observando, esperando você parar de crer em você mesmo. Ele fica olhando e fala assim: meu filho, eu estou bem aqui. Pare de fazer com suas próprias forças. Pare de lutar com sua própria habilidade. Você tem feito tanto sozinho. Eu estou orgulhoso de você. Mas é hora de você deixar na minha mão. É hora de você entregar na minha mão. É hora de você confiar em mim e saber que eu sou Deus. Aquietar e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre todas as coisas. É hora de você colocar nas mãos de Deus os seus sonhos, seus planos, seus problemas, suas dificuldades, seu cansaço, seu desânimo, sua frustração. É momento de você dizer: Senhor, eu quero estar sobre a tua palavra. Eu quero estar sobre a tua promessa, a tua unção. Eu quero crer, e eu sei que eu vou vencer. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Talvez eles não estejam preparados. Eu creio que você, quem sabe, lembra desse louvor. Mas é algo importante para você tomar uma decisão hoje sobre a sua vida. Deus está dizendo à igreja, a você, Ele não está escolhendo alguém aqui no meio de nós, não. Ele está dizendo a nós todos, para crermos na sua palavra. Vamos pescar a nossa bênção. Você está querendo pescar a sua bênção nesta noite? Você está querendo pescar uma bênção que transborde, que sobreabunde, que vá além dos seus pensamentos, dos seus propósitos, que seja muito maior do que você esperava? Diz que se nós rompermos em fé, nós podemos mover o sobrenatural. E cada vez que eu passo pelos vales, cada vez que eu passo pelos mares, cada vez que eu enfrento as dificuldades, isso simplesmente me leva mais perto do meu Deus. Eu não me desanimo, eu não desisto, eu não volto atrás. E às vezes o inimigo deseja colocar em você: de que adianta continuar? De que adianta seguir avante? De que adianta ir na igreja? De que adianta fazer tantas coisas? De que adianta orar? Já orei tantas vezes, por tanto tempo, e nada funcionou. Como que agora vai ser diferente? Por que agora vai ser diferente? Talvez Naamã pensou, na sexta vez, quando desceu a água do Jordão, o rio do Jordão: de que adianta eu seguir me banhando nesse rio sujo? É a sexta vez e nada funcionou, minha lepra continua no corpo. Mas o seu súdito olhou para ele e falou assim: faça mais uma vez, creia mais uma vez, acredite mais uma vez, dobre os seus joelhos, riparaba, cantaraba, mais uma vez.
Olha para frente mais uma vez. Não deixe que o cansaço, o desânimo, a frustração te impida de ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas mais uma vez, somente mais uma vez, olha para frente. E Naamã saiu da água, e a sua pele era como a pele de uma criança. Porque Deus espera até o último momento para dizer a você: aqui e agora que eu vou fazer. Quando você entrega nas mãos do Senhor e diz: eu quero estar sobre a tua palavra, porque ela não falha. A fé não falha, meu irmão. E cada vez que eu passo pelo problema, eu vou ter fé. Cante, meus irmãos, rompendo em fé. Com os olhos fechados, eu creio que você sabe de memória esse louvor. Cante e comece a declarar sobre a sua vida. Uma vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.